Salvador da sua vida? Sim. Você crê que Jesus é o único meio de salvação para o homem? Sim. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Sim. Então, Alejandro, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ayla, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Diga assim, amém. Você crê que Jesus é o único meio de salvação para o homem? Pronto. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Amém. Então eu, Ayla, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você, Ayla, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Arthur, mediante as suas palavras, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação? Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Então, Maísa, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fernanda, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação para o ser humano? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Olha aí, firmeza. Então, Fernanda, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Daniel, você crê que Jesus ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação do homem? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação para o homem? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, Robert, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação para a humanidade? Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, mediante as suas palavras, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é meu filhão. Deus fez coisas maravilhosas na vida dele. Amém? E esse era um momento tão esperado para nós também. Tá bom? Meu filho, chegou o seu dia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá.
Tassi, você crê que Jesus é o único meio de salvação para o homem? Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, seu pai, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Maria Cecília, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê, Maria Cecília, que Jesus é o único meio de salvação para o ser humano? Você crê, Maria Cecília, que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, mediante as suas palavras, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus vem mais pra trás, você crê que é o único meio de salvação para o ser humano? Você crê que um dia Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja e nós vamos com ele? Acredita? Você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Luiz, mediante as suas palavras, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador? Você crê que Jesus é o único Deus? Você crê que a Deus é a palavra de Deus? Então não é. Eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai e do Espírito Santo. Johanna, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação para o ser humano? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, Johanna, eu, pastor Tiago Luiz, mediante as suas palavras, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus é o único meio de salvação? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, Diego, mediante as suas palavras, eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você em nome do Pai. Descarregou o celular. Do Espírito Santo. Senhor e Salvador, você crê que Jesus Ei, não é o joga água aqui. Você crê, Ana Clara, Baixa mais. que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Baixa mais. Você ama Jesus? Amém. Então eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você, Ana Clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê que Jesus
Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você, Samuel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala pra todo mundo que tá em pé aí atrás, pra não bater na sombrinha aqui, por favor. Você crê que Jesus é o único meio de salvação para você? Você crê que a Bíblia Então, Caleb, eu, pastor Tiago Luiz, batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Senhor da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, Júlia, eu, com muita alegria aqui por tudo que você passou, eu quero batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Você crê que Jesus é o único meio de salvação para a humanidade? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu, pastor Tiago Luiz, ministro do Evangelho, batizo você, Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abandonem os caminhos do Senhor Jesus. Amém? Abandonem os caminhos do Senhor Jesus. A maioria dos vídeos vão ser transição, só